governo correu contra o tempo hoje para apresentar um pacote de entregas antes do prazo de restrições eleitorais. O presidente Lula reclamou da proibição de inaugurar obras a partir de amanhã. Vamos ver na reportagem de Carol Rosito. A cerimônia central no Palácio do Planalto começou pela manhã e contou com a participação de ministros e aliados em uma série de estados. O governo, no entanto, focou em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O vice-presidente Geraldo Alckmin, o secretário-geral da presidência, Guilherme Boulos, a pré-candidata ao Senado paulista, Marina Silva, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, comandaram entregas na região. As obras eram principalmente das áreas da saúde, educação e moradia. O Planalto precisava acelerar o cronograma devido às regras da legislação eleitoral. Elas barram a participação do presidente e de outros pré-candidatos em inaugurações. Fazem parte do chamado defeso eleitoral. O objetivo é evitar o uso da máquina pública em benefício das candidaturas. Lula já tinha criticado a norma nesta quinta, chamando de papagaiada, e voltou a repeti-las ao longo dos discursos dessa sexta. Vocês sabem que a gente está fazendo isso porque, a partir de hoje, a gente não pode inaugurar mais nada. É por causa das eleições. Nós temos o período de defeso. Embora eu não possa inaugurar, eu vou visitar muitas coisas que eu ainda tenho que visitar. Mas mesmo antes de parte das restrições passar a valer e da campanha começar, o Tribunal Superior Eleitoral já teve participação importante no jogo. Tanto o PT quanto o PL apresentaram quase 120 ações e representações que contestam a legalidade de postagens nas redes sociais. A maior parte das medidas mira o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. Envolvem principalmente publicações feitas com inteligência artificial e denúncias de impulsionamento irregular e propaganda eleitoral antecipada. Do outro lado, o PL também envia representações sobre suposta publicidade irregular e encaminha uma série de pedidos de remoção de postagens. Na esfera criminal, a Polícia Federal concluiu que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula por um post nas redes sociais. A publicação dizia que o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, delataria o presidente depois da prisão pelos Estados Unidos. Agora, cabe à Procuradoria-Geral da República decidir se vai denunciar o senador. Ambos os partidos avaliam que a judicialização só deve crescer até agosto, com o início oficial das campanhas. Quero começar fazendo uma correção aqui. Eu voltei lá para os anos 70, 80 e falei do funeral do Ayatollah Khomeini, que foi quem fez a Revolução Iraniana lá em 79. É claro que eu estou falando do funeral do Ayatollah Ali Khamenei, que morreu no início dessa guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Então, correção feita aqui. Cristiano, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso Brasil e das nossas batalhas eleitorais. Nós estamos vendo um quadro diferente. Eu quero começar lhe ouvindo sobre essa característica dos dois partidos, PT e PL, já inundando o TSE com ações. Qual é a premissa ou qual é o sinal que isso nos sinaliza sobre o que nos parece sobre o que vai ser essa disputa este ano? Vai ser uma disputa, Thaís, bem judicializada, muito provavelmente uma campanha também de muitos ataques mútuos, onde a gente deve ver pouco espaço de apresentação de proposta de fato, né? Então, vai ser sempre as duas candidaturas se autopromovendo e procurando atacar o seu adversário. Isso a gente já está vendo que está acontecendo já desde o início do ano e muito provavelmente isso vai se aprofundar daqui até as eleições. E isso não vai acontecer apenas entre os candidatos, mas também entre os aliados de cada um que vão atacar. Então, é muito comum, por exemplo, você verificar nas redes sociais que um ministro ou um líder de governo, por exemplo, muito frequentemente acaba
partindo para o ataque em direção ao adversário. Assim como a gente vê também a oposição o tempo todo criticando. Então, os ataques, eles não são apenas entre esses dois atores, né, entre os candidatos a presidente, mas todos os seus aliados, que acabam também intensificando isso. Então, a gente vai ter uma judicialização muito grande. Não à toa que o próprio ministro do TSE, presidente, o Cássio Nunes Marques, já cuidou de marcar uma reunião, tanto com os presidentes, representantes de institutos de pesquisa e também de Big Techs, de um lado para ver essa questão de parâmetros de pesquisas eleitorais e também ver o comportamento deles de redes e tudo mais e que mecanismos eles vão utilizar para eventualmente conter um pouco dessa artilharia que, na minha avaliação, vai ser de muito baixo nível até. Então, fake news e tudo mais, isso vai ser muito comum, na minha avaliação, ver isso durante o processo eleitoral. E um ponto que acaba, e obviamente que isso acaba jogando, mesmo para depois que a eleição terminar, que a gente já viu tem sido muito comum, que são, depois que uma candidatura vence, justamente por esses atos cometidos pré-campanha e durante a campanha, que a gente vê essas ações no TSE acontecendo, ou nos TREs, né, tentando anular as candidaturas. Então, Você acha que essa eleição deve ter um volume maior de pressão sobre os tribunais, tanto regionais eleitorais quanto o Tribunal Superior Eleitoral? Eu acredito que sim. E aí vamos ver se essa pressão, se ela resulta em efetivamente contenção por parte das candidaturas, né? Mas vai haver uma pressão muito grande, uma judicialização muito grande. Eu acho que você falou a palavra-chave aqui do nosso debate, Jussara, que é a contenção. Você enxerga alguma contenção ou desejo de contenção nas duas campanhas? Olha, Thaís, a avaliação aqui das campanhas, aí repetindo um pouco do que nos disse o Cristiano, é que essa eleição ela passa pela disputa judicial. Na verdade, as duas campanhas elas querem, de qualquer forma, usar esse mecanismo, o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, para, enfim, tentar fazer essa campanha, quer dizer, essa disputa também se dar por lá. Bem, mas tem uma grande preocupação, aí trazendo um pouco ali do que me dizem integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro, é sobre esse excesso de ações sendo apresentadas, porque há um temor de que isso possa se virar contra a própria campanha. Eles também têm um receio de que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, possa inclusive passar a tomar a frente de ações que estão ali no TSE. Então, há uma preocupação também, de modo geral, do quanto essa judicialização pode acabar revertendo. Eles tentam usar isso como uma arma contra o adversário, no caso, as duas campanhas, mas há um temor também de quanto isso dá armas e instrumentos para a justiça acabar influenciando também na justiça. Lembrando que esse foi um dos argumentos usado pelo bolsonarismo das eleições de 2022. Então, a gente vê a pré-campanha as duas pré-campanhas fazendo muito acionando muito a justiça, mas também há esse temor, principalmente por parte dos aliados de Flávio Bolsonaro, que diz o seguinte: a gente está dando oportunidade para os ministros, né, tanto no TSE quanto no STF, de alguma forma, se começar a entrar nessa seara da eleitoral, também de interferir. Então, há um temor sobre o quanto isso é um caminho que vai ser proveitoso para a campanha de Flávio Bolsonaro. O PT, claro, que ele está numa posição diferente. Nas eleições do ano passado, quem estava com a máquina na mão era Jair Bolsonaro, e a gente sabe que Bolsonaro acabou sendo condenado pelo uso da estrutura pública, né, quando participou daqueles atos do 7 de setembro. Então, agora o jogo está invertido. A campanha de Flávio Bolsonaro vai buscar qualquer detalhe na atuação de Lula, né, para tentar acusá-lo de abuso de poder econômico e político. A Jussara trouxe aqui a judicialização da judicialização.
O ministro Gilmar Mendes, na entrevista que deu à Roda Viva há poucas semanas, mandou recados dizendo, olha, a gente vai olhar o que está fazendo o TSE. E aqui, Cristiano, eu vejo risco institucional, eu revejo risco político e mais uma fonte de desvio de debates, né? Porque você mesmo disse, você está prevendo o que é muito ruim, uma campanha de baixo nível, né? Uma rodada de ataques de baixo nível entre os dois lados. Agora, eu estou equivocada em enxergar risco institucional nessa batalha entre os tribunais? Não, e isso é porque, em parte, Thaís, porque há pelo menos uma avaliação de que hoje, talvez, a composição do TSE seja eventualmente mais favorável ao Flávio, né? Porque tem Nunes Marques, porque tem André Mendonça, enfim. Então, no Supremo Tribunal Federal, há um entendimento, uma avaliação que é mais pró-governo, né? Então, esse embate, no final das contas, pode sim acabar sendo transferido para esses dois tribunais. Na eleição de 2022, já vou te interromper, porque eu acho importante a gente fazer esse contraponto aqui. Na eleição de 2022, eram os dois pró-governo, né? Exatamente. E agora a gente tem uma situação, vamos dizer assim, equilibrada, né? Mas vale ressaltar que a última palavra é do Supremo, né? Porque as decisões, no final das contas, podem acabar sempre parando no Supremo Tribunal Federal. E não existe instância pós-Supremo Tribunal Federal, é aquela lá. Então, isso pode acabar, obviamente, sim, gerando essa tensão aí, institucional e voltando que não necessariamente ela fique vamos dizer, paralisada apenas durante a campanha, ela pode se estender. Por exemplo, essas ações podem, obviamente, correr no TSE, depois pararem no Supremo. Se o Lula ganha, ele vai indicar mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. Imediatamente. Imediatamente. E aí, depois, ao longo do mandato, também tem novas indicações. Se for o Flávio, a situação se inverte. Então, como é que fica isso? Então, a gente tem esses riscos e lembrando, agregando ainda mais esse risco, que a gente viu que a direita também fez muito um discurso e uma campanha de que a eleição para o Senado ela era importante, porque tendo maioria no Senado, eventualmente você pode abrir impeachment, né, contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que a gente ainda vai ver o prolongamento aí dessas disputas, dessas tensões, desses conflitos institucionais ainda se arrastando, né, por algum tempo, porque o ambiente político ele ainda continua muito polarizado e ele não é resolvido na política, ele é resolvido no judiciário. Que está politizado. Que está altamente politizado, como a gente acabou de dizer. Jussara, eu disse agora há pouco que o presidente Lula está muito à vontade. Não tinha como ser diferente, com a sua idade, com a sua experiência, concorrendo para um quarto mandato. O problema é quando começa a ter atitudes assim, né, como se ele, até por isso, tivesse que ser isentado das leis. Porque, veja, afinal de contas, né, ele fala muito isso, por exemplo, sobre a condução da política econômica. Você consegue captar alguém no governo preocupado com essa tranquilidade de Lula, que pode atravessar a rua para escorregar na casca de banana do outro lado? Olha, Thaís, tem preocupação. A questão aqui, num governo, nesse atual mandato do presidente Lula, é que as pessoas têm dificuldade de falar para o presidente Lula o que elas estão pensando. Ninguém consegue calar o presidente Lula ou dizer para ele que o caminho que ele está tomando não é o mais correto, é o mais perigoso, porque é um governo em que os aliados dele, que chamados cabeça branca, que estão com ele há muito tempo, conhece há 50 anos, desde o início da atuação política dele, não estão ali no entorno dele. Então, há uma dificuldade
responsabilidade do governo em relação a isso. Aproveito, você mencionou um pouco mais cedo o presidente Lula falando dessa papagaiada do que é o defesa eleitoral. O defesa eleitoral é uma trava para que justamente para quem esteja no mandato não tenha vantagens, né? Ou, por exemplo, fazer entregas, inaugurações, participando de eventos com dinheiro público e que isso pode se tornar em benefício. Essa é uma questão que o presidente Lula mesmo, Thaís, ele adiou o que ele chamou da pré-campanha dele, porque ele falou, agora eu tenho que focar totalmente nessas entregas. Por quê? A aposta do presidente Lula é justamente que essas entregas que ele acelerou o máximo, inclusive deu uma intensificada nas visitas dele pelo país, pelos estados, como hoje ele participou de eventos em diversos lugares, né? Tudo isso, Thaís, porque ele vê nessas entregas, ele aposta nisso, a sua principal plataforma na reeleição. Então, essa reclamação dele vem nesse sentido. Agora, para a gente provocar, né? Se isso em 2022 Jair Bolsonaro tivesse chamado de papagaiada e continuasse fazendo essas inaugurações com a máquina na mão, claro que o PT ia contestar. Então, a situação muda de figura de acordo com quem está no poder. Se fosse o contrário, ele também não ia achar justo o uso da máquina para fazer claro, nesse período aí eleitoral. Então, essa a visão do presidente Lula, mas ele aposta muito nessas entregas, nesses últimos anúncios que ele fez para a sua reeleição.